posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
obrigado porque nós sabemos que existe um espaço no teu braço para nós. No teu colo de Pai perfeito. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Pai de amor. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, hoje nós temos a vida eterna. Hoje nós podemos desfrutar da Sua presença e nós podemos desfrutar desse amor tão maravilhoso, imensurável, indescritível. Amém? Aleluia. É para orar? Então vamos orar. Aleluia, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai. E receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, porque Tu és a razão de tudo. Nós estamos aqui cantando para Ti, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Toma o trono que é Teu neste lugar, Senhor. Toma o trono do Senhor no nosso coração e na nossa vida e vem reinar em nós, Senhor. E nessa noite, Pai, nós Te glorificamos e podemos sentir a Tua presença neste lugar. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui porque estamos reunidos no Teu nome, Senhor. E nós sabemos também, Pai, que a Tua presença habita em meio aos louvores. E sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui para nos ensinar nesta noite através da palavra, Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu tens uma porção maravilhosa para nós nessa noite. E que ninguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, mas vai sair renovado, fortalecido, com a sua fé acrescentada, Senhor, por ouvir a Tua palavra. Porque na Tua palavra há poder, porque a Tua palavra liberta, cura, restaura e transforma. Nós Te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, porque cremos e sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso e especial para nós nessa noite. Usa a Tua serva, fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, nós nos rasgamos por inteiro e queremos, Senhor, Te ouvir, a voz do nosso bom pastor. Nós queremos Te ouvir, Senhor, nós chamamos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar. Se você conseguir, vai se sentando e aplaudindo o nome do nosso Senhor, que é poderoso e merece toda exaltação, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Graça e paz a todos. É com muita alegria que nós estamos novamente na casa do Senhor para ministrar a Sua palavra. É com muita alegria que desde já eu cumprimento todos aqueles que são pais, todos aqueles que têm a função de pai, que vai aqui o meu parabéns, que Deus te abençoe com sabedoria, com graça, e que a paz do Senhor sempre esteja sobre a sua vida, conduzindo você como pai. Ou as mães que têm essa função também, né? Muitas mães têm a função de pai também, de orientar, de educar, né? De direcionar no caminho certo. Agradeço a presença de todos que estão aqui, agradeço a sua presença aí, do outro lado da tela, seja agora, nesse momento, que nós estamos ao vivo, ou então quando você for ouvir essa palavra, participar deste culto, que você seja abençoado, em nome de Jesus. Queridos, hoje é dia dos pais e eu fiquei pensando, como falar aos pais, né? Qual a palavra trazer aos pais? Porque sempre nós buscamos uma palavra que seja uma palavra de Deus para a vida dos irmãos, assim como é para a nossa vida quando nós buscamos estudar e preparar a mensagem. E nesta noite eu quero falar um pouquinho com você, será uma mensagem breve, porém poderosa para o seu coração. São orientações de Deus para você, você que já é pai, você que é mãe e também precisa de orientações, você que ainda vai ser pai, né? Também para os avós, porque eu fiquei pensando que às vezes nós não temos mais filhos dentro de casa,
Mas aí chegam os sobrinhos, chegam os netos, né? Então, nós sempre precisamos de instrução de Deus para educar, ajudar a educar, para orientar as nossas crianças. Ah, pastora, mas eu não tenho mais filho pequeno. Meus filhos agora já são jovens, já são adolescentes, às vezes até já casados. Mas eu vou dizer para você que pai é sempre pai, mãe é sempre mãe, e sempre tem que orientar os filhos. Sejam eles solteiros, pequenos, adolescentes, jovens ou já adultos e casados, nós sempre precisamos orientá-los, porque devemos ser para eles porto seguro, não é mesmo? Porto seguro. E analisando toda a situação da nossa sociedade e vendo as coisas que têm acontecido nos lares, nós vemos que o problema da nossa sociedade, da sociedade de um modo em geral, é um problema familiar. E eu tenho atendido pessoas com os mais diversos traumas e bloqueios por terem tido estruturas familiares destruídas, por não terem tido uma estrutura familiar saudável. E então, depois, na vida adulta, essas pessoas sofrem com traumas e com bloqueios. E a base familiar desconectada gera família destruída. E isso é provado cientificamente, é comprovado cientificamente, que as gerações reproduzem aquilo que vem nos seus antepassados. Elas copiam, elas veem aquilo que, elas reproduzem aquilo que vem, aquilo que ouvem. Elas reproduzem aquilo que vem nos pais, reproduzem aquilo que vê nos avós, reproduzem aquilo que vê no ambiente familiar. E o nosso cérebro, ele é programado para reproduzir aquilo que vemos ou ouvimos. Vou contar uma experiência para vocês. Presta atenção, Isaac, vou te contar. Esta semana, eu estava por aqui, na região, e eu falei assim, eu vou lá naquela sorveteria que tem ali, uma sorveteria boa que tem ali, falei, vou lá buscar um picolé de banana, porque eu gostei muito do tal do picolé de banana. Aí, falei assim, mas antes de ir lá, eu tenho que fazer um outro negócio primeiro, e onde eu fui, na casa que eu estava, tinha uma criança, 4 anos, eu acho. E essa criança estava do meu lado, brincando de fazer comidinha. Sabe aquela coisa imaginária de criança, sabe, Carol? E aí essa criança de 4 anos estava brincando que ela ia fazer um pudim de leite condensado. E eu não interagi com ela, eu só fiquei ouvindo ela falar que ela ia fazer um pudim de leite condensado. Quando eu fui para a sorveteria, que eu saí da casa e fui para a sorveteria, eu fui com a intenção de comprar qual sorvete? De banana. Saí da sorveteria com qual sorvete? De leite condensado. Cheguei no meu carro, estou ali degustando o sorvete, e eu falei, mas, espera aí, eu queria o de banana. Por que eu comprei o de leite condensado? O leite condensado daquela criança que estava fazendo um pudim imaginário ficou no meu inconsciente. E eu saí da sorveteria com sorvete de leite condensado. Para você ver como que o nosso cérebro, ele armazena e ele reproduz aquilo que vemos ou aquilo que ouvimos. Não é diferente na nossa casa. Aquilo que o papai faz, o filhinho vai reproduzir. Aquilo que a mamãe fala, a filhinha vai repetir. E assim somos nós, seres humanos. E aí eu volto naquilo que eu falei, que a nossa sociedade está doente, porque as bases familiares, a base familiar está doente. Por quê? Porque em casa, o que a criança, o adolescente, o jovem
tem visto? Tem visto papai brigar com a mamãe, tem visto xingamentos, tem visto hostilidade, tem visto maus tratos. É isso que tem visto. E aí o que acontece? Vai reproduzir na vida adulta, não é? Porém, eu tenho uma notícia para você. Para aqueles que são de Jesus, todas as coisas se fazem novas nele. Conforme diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Todas as coisas se fazem novas nele, no amado. As coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo. Então, para você, crente no Senhor Jesus, por mais que o teu cérebro queira reproduzir, copiar aquilo que você viu ou aquilo que você ouviu, você foi lavado e remido no sangue de Cristo. E a partir de você, as coisas são novas. As coisas acontecem de uma maneira de novidade de vida a cada manhã. Amém? Por isso que eu não creio em maldição hereditária. Quando as pessoas às vezes chegam para mim e falam, ai, pastora, você faz, como chama? Quebra de maldição, né? Eu falo, filho, quebra de maldição foi feita na cruz. Quando Jesus morreu, quando verteu o seu sangue, a maldição foi quebrada. E a partir dali nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora não temos mais o peso dessa maldição que vem sobre famílias, porque a partir de nós isso foi quebrado. E nós precisamos crer nisso para vivermos e experimentarmos o extraordinário de Deus na nossa vida. Amém? A palavra de Deus, ela me inclui quando lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Então isso me inclui, te inclui, inclui a minha família e inclui a tua família. As nossas famílias são famílias abençoadas. Amém? Você crê nisso? Amém, eu creio também que as nossas famílias são famílias abençoadas. Então esse ciclo de reprodução, de tragédia, de maldição, ele se quebra e ele não se repete. Amém? Afinal, as coisas velhas ficaram para trás. A partir de Jesus, tudo é novo. A partir do momento que Jesus entra na minha vida, a partir do momento que eu me torno uma nova pessoa, a partir do momento que agora eu tenho Jesus comigo, eu então não faço mais o que eu fazia, eu não repito aquilo que eu via, eu não faço de novo aquilo que eu experimentei no passado, mas agora eu sou nova criatura, eu sou uma nova pessoa e eu tenho novos pensamentos, eu tenho novas atitudes e o meu caminhar são de passos num caminho novo. Agora eu não retrocedo, eu não olho mais para trás, mas eu olho agora para frente. Eu não olho mais para a maldição, mas eu olho para a bênção, porque a partir de mim é bênção na minha vida. A partir de você, é bênção na sua vida, é bênção na sua família, a partir de você, porque você quebrou essa maldição. Amém? Então agora você vai dizer que você é um abençoado para abençoar gerações, para abençoar a sua família, para abençoar seus filhos, netos, sobrinhos, bisnetos e outros que virão aí no futuro. O ciclo foi quebrado. E Salomão, hoje eu quero falar sobre Salomão como filho e Davi como pai. Salomão foi o homem mais rico do seu tempo. Foi ele quem construiu o templo em Jerusalém. E perceba o testemunho de Salomão com respeito a seu pai. Abra, por favor, a sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 3
e 4. Provérbios capítulo 4, verso 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, isso é Salomão falando, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele, o meu pai, me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Sabe aquele versículo assim, honra teu pai e tua mãe e você vai prosperar na vida? É isso aqui. Ouça as palavras do teu pai, ouça a orientação, o que ele te ensina, apegue-se à palavra. Isso é Salomão dizendo que ele ainda era pequeno e Davi, como seu pai, já o ensinava. Mas vocês sabem que Salomão foi filho de Batseba, foi filho de um adultério, de um pecado de Davi. E era para ele ser rejeitado, era para ele ser desprezado, era para ele ser um fracassado, né? Porque é filho bastardo, aí fica naquela, eu sou um bastardo, ó céus, ó vida, não é assim? Era para ele ser tudo isso, mas a Bíblia diz que o seu pai se arrependeu. O seu pai se arrependeu e ele veio então a se tornar um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era chegado de Deus, porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele era perfeito. Não, ele não era perfeito. Assim como nós não somos perfeitos, não é? Mas ele era um homem que quando errava, quando percebia que desagradava o coração de Deus, ele se arrependia, ele pedia perdão, ele via o seu erro. Salomão, então, continua dizendo o que o seu pai lhe ensinava aí no verso 5, ainda de Provérbios 4. Salomão continuou dizendo: procure obter sabedoria e entendimento. Era o pai dele falando para ele. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. E agora Salomão, quando assumiu o reinado, ele então chega para Deus e ora. E o que Salomão ora? Veja lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso de 9 a 12. Diz assim, ouça apenas. Agora, Senhor Deus, que me confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria. Olha Salomão orando a Deus. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este povo, este teu grande povo? Deus disse a Salomão, olha só a resposta de Deus a Salomão. Já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei. Olha como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E Deus então diz para Salomão, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve,
e nenhum depois de você terá. Salomão, por instrução do seu pai, pediu sabedoria. Salomão chega diante de Deus e ele ora a Deus. E ele pede sabedoria. Eu creio que Davi, como pai, como no domingo passado nós fizemos aqui, né, o Isaac e o Ricardo, numa interpretação da palavra de Deus, o pai ensinando a seu filho a leitura do livro sagrado. Eu imagino Davi assim, falando para Salomão, porque ele fala que ele ainda era pequeno, era criança ainda, né? Vai saber que idade ele tinha aqui, mas ele sentado ao lado do seu pai, e o seu pai lendo a Bíblia para ele, e o instruindo a buscar sabedoria em Deus, a buscar discernimento em Deus. E aqui fica uma dica para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avó, tia. Isso é instrução de Deus para nós que somos crentes no Senhor Jesus, para nós que conhecemos a verdade, para nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos praticá-la. E aí eu volto naquilo que eu falei, mas Salomão era pequeno, meus filhos já estão grandes. Não, instrua seus filhos a tempo e a fora de tempo. Instrua as pessoas que estão próximas de você. Às vezes você não tem um filho biológico, um filho natural, um filho adotivo, mas você tem às vezes um filho que é espiritual. Você pode falar da palavra de Deus, você pode evangelizar e gerar filhos para Deus. Você pode gerar filhos espirituais, ensinando a palavra de Deus, instruindo a palavra de Deus àqueles que estão ao seu redor, falando com salmos, falando com hinos. É isso que nós temos que fazer, deixar de falar o vocabulário que o mundo fala, deixar de proceder como o mundo procede, mas proceder de maneira que preparemos filhos abençoados para um mundo caído. Porque às vezes a gente pensa assim, vamos lutar por um mundo melhor, né? Vamos lutar por um mundo melhor para os nossos filhos, para o futuro dos nossos filhos. Esquece isso. Você tem que preparar os teus filhos para melhorar o mundo. Porque os teus filhos são abençoados. Os teus filhos têm a palavra de Deus. Os teus filhos têm o teu testemunho. Os teus filhos olham para você e falam, eu quero ser igual meu pai, eu quero ser igual minha mãe. Será? Será que é isso que tem acontecido nos nossos lares? Os nossos filhos olham para nós e querem ser como nós? Qual foi a instrução do seu pai Davi? Busque sabedoria e busque discernimento. E ele obedeceu, e Deus o retribuiu com muito mais do que ele pediu. Mas Davi continua a instruir o seu filho Salomão até na hora da morte. Lá no livro de Reis, capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instrução ao seu filho Salomão. Você vê, até na hora da morte. Ele chamou Salomão, falou, filho, estou indo dessa para melhor, né? Daqui a pouco o pai vai partir. Então, escuta. Estou para seguir o caminho de toda a terra. O caminho do túmulo. Por isso, seja forte e seja homem. E eu parei para pensar nisso aqui. Seja forte e seja homem. Isso quer dizer o quê? Tenha caráter. Seja uma pessoa de um bom caráter. Seja uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa correta. Seja uma pessoa lícita nas coisas. Não faça nada a esconder, a camuflar. É isso que ele está ensinando aqui, o seu filho.
Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que você fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Davi falando para o seu filho Salomão na hora da morte. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Aqui ele se referia à lei dada por Deus, e ele faz referência à obediência e ao amor a Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 11, verso 1 diz: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos, que é tudo sinônimo de uma coisa só: obedeçam, obedeçam. Depois ali, quando ele fala, ande nos meus caminhos, nos seus caminhos, nos caminhos de Deus, e obedeça os seus decretos, andar nos caminhos em obediência para ter vida longa e próspera. Com essas palavras, Davi se referia às obrigações segundo a aliança, conforme fala lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, os seus decretos que hoje lhe ordeno. E quando ele fala, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for, Deuteronômio também fala sobre isso, lá no capítulo 29, verso 9. E ele diz, sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Tem segredo para prosperar? Um só. Obedeça. Um só. Obedeça. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Neste versículo, Davi se refere à promessa de um pacto, de uma dinastia eterna, de um reinado eterno, perpétua, uma dinastia perpétua, que Deus fez por meio do profeta Natã. Embora essa promessa foi feita a Davi de uma maneira incondicional, aqui Davi tem uma visão de que a participação individual dos seus descendentes deveria ser para receber, para participar das bênçãos prometidas a ele, para os seus descendentes, deveria sim ser em obediência. É isso que ele está falando. Você deve obedecer para que você possa ser próspero. Porém, eu digo para você, somos humanos. Salomão também era humano, errava, assim como nós erramos. Por isso carecemos da graça de Deus, do perdão do Senhor. Salomão também, tanto Salomão quanto seus descendentes, faltaram nas suas obrigações segundo a aliança. Essa falta levou à divisão do reino. Aquilo que por muito tempo houve paz pelo reinado de Salomão, aí quando ele fracassou e falhou, então houve a divisão do reino e posteriormente ao exílio, tanto o reino do norte quanto o reino do sul acabaram sofrendo os prejuízos. E foi então somente com a vinda do Senhor Jesus que a tenda caída de Davi foi restaurada. Aleluia por isso. Aleluia, nós temos salvação.
Aleluia, porque somos humanos, sim. Somos falhos, sim. Mas somos aqueles que estão debaixo da graça do nosso Senhor. Glória a Deus por isso. E então, finalmente foi cumprida a dinastia que seria eterna. O reinado do eterno. O reinado do amado, o Senhor Jesus. Aí sim, a dinastia que foi prometida a Davi, que o reinado seria eterno, se perpetuou por causa de Jesus Cristo. E em Jesus, todas as coisas se cumpriram. Você que tem Jesus, você tem a promessa. Você pode ser bênção e a sua descendência abençoada, e os seus descendentes serão prósperos. Você é aquele que carrega debaixo da graça do Senhor a bênção do Senhor, não se esqueça disso. Então todos os seus descendentes serão abençoados e prósperos, porque você não se desvia dos caminhos, porque você obedece aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. É você que faz romper todo aquele ciclo que era ruim, e agora a partir de você, coisas novas acontecem. Eu quero repetir isso várias vezes, porque eu quero que você saia daqui convicto de que a partir de você é só bênção sobre a sua família. Amém? Os seus descendentes serão prósperos e reinarão num reino que não terá fim. Reinarão num reinado eterno com o Senhor Jesus. Aleluia por isso. Pai e mãe, você não é perfeito, mas tem um que é perfeito, que é Jesus. E Ele age através daqueles que o seguem, através daqueles seus discípulos que estão rasgando o coração, rendendo-se ao Senhor, para que possam verdadeiramente viver o Evangelho da graça. Os seus filhos olham para você. Quando eu falo filhos, aqueles que estão à sua volta, como eu já disse, aqueles que estão à sua volta, eles olham para você e eles estão de olho naquilo que você está ensinando com as suas atitudes. Às vezes, tem filho que não gosta de ouvir muito. Então é melhor se calar. Você fala até um certo ponto. Se a pessoa não quer ouvir, eu vou falar para você como que você ensina com as suas atitudes. Você ensina quando seu filho vê você trancado lá no secreto, como nós cantamos aqui, orando a Deus por ele. Você ensina quando teu filho olha para você e vê você logo pela manhã com a Bíblia na mão, buscando a sabedoria, buscando discernimento. É assim que você ensina para os filhos que não querem te ouvir. Os filhos que olham para você e vê você lendo a Bíblia, em algum momento da vida deles, mesmo quando eles forem adultos, eles vão se lembrar disso. Eu me lembro do testemunho do pastor Silas Barbosa, que já esteve aqui várias vezes. Ele fala assim, que hoje ele é pastor porque ele crê que a mãe dele era uma mulher de oração e orava por ele. E ele fala que quando ele chegava em casa, ele sempre via os pés da mãe. Quando ele passava na porta do quarto, ele via os pés da mãe, quando ela estava dobrada, de joelhos no chão, orando. Ele sabia que ela estava orando por ele. É um testemunho lindo, por quê? Porque ele grava hoje um homem já maduro, né? Quase aí que na terceira idade já, e ele fala isso, que ele não se esquece da mãe dele orando por ele. O que nós temos deixado para os nossos filhos? Qual o exemplo que nós temos dado para os nossos filhos? Nós damos o exemplo de vir à casa do Senhor, de amar a casa do Senhor e dar esse exemplo. Nós damos o exemplo de que domingo é o dia do Senhor, é o dia que foi feito para adorarmos a Deus.
Nós temos prazer em estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos? Será que os nossos filhos têm visto isso em nós? Será que as pessoas têm visto isso em nós? Será que as pessoas têm visto o meu testemunho quando eu não estou aqui na igreja? Porque é fácil quando eu ponho a minha roupinha de ver Deus e venho para a igreja. É fácil. É fácil quando eu venho para a igreja e eu trabalho, e eu prego, e eu sirvo ao Senhor. Mas e na minha casa? Qual o testemunho que eu tenho dado para os meus? Será que condiz o que eu faço, o que eu falo? Será que é isso que eles estão vendo em mim? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que derrame a sua graça sobre nós. Que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor faça de nós homens e mulheres como fez com Davi. Homens segundo o coração de Deus. Homens que se arrependem, homens que ajoelham diante do Senhor, que rasgam as suas vestes, se preciso for, e pedem perdão a Deus, pelo pai, pela mãe que está sendo. E pede graça do Senhor para que a partir de hoje você seja diferente. Ainda há esperança, porque nós temos Jesus. Jesus é a nossa esperança, nós podemos ter uma vida diferente, nós podemos impactar as nossas famílias, nós podemos impactar o mundo, se for preciso, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser, proclamando as boas novas do Senhor Jesus, vivendo as boas novas do Senhor Jesus. Igreja, hoje eu venho trazer essa mensagem para você despertar. Porque nós queremos ser uma igreja que faça diferença nesse bairro. Mas eu preciso que as pessoas que passem por ali, que me vejam pregando aqui, olhem e digam assim: eu vou nessa igreja porque essa pastora é digna de estar pregando a palavra do Senhor. Eu vou nessa igreja porque o diácono que está na porta é um homem digno, é uma mulher digna. E que não aconteça, como já aconteceu muitas vezes, da pessoa entrar na igreja, não digo que foi aqui, tá? Mas eu tenho um testemunho desse. Uma vez chamamos um amigo nosso para ir para a igreja. Chegou lá, ele olhou e falou: essa pessoa é o que aqui nessa igreja? Ah, é líder aqui e tal. Sinto muito. Levantou e saiu. Não ouviu nem a mensagem. Por quê? Porque aquela pessoa havia dado um mau testemunho para aquele convidado que nós levamos. Então, que esta igreja seja uma igreja que faça diferença. Que nesta igreja tenham homens, mulheres, jovens e crianças que façam a diferença. Que nesta igreja tenham famílias abençoadas do Senhor para serem bênção por onde forem. E que o seu testemunho faça a diferença. Que você seja, como Davi foi, um pai que instruía os seus filhos, o seu filho, nos caminhos do Senhor. E que você seja um filho que obedeça. Todos nós somos filhos, todos nós. Que sejamos filhos obedientes ao nosso Pai Celestial, que nos orienta, que nos instrui mediante a sua palavra. Então, que você leve essa palavra hoje aquecida no seu coração. E que você saiba que você pode, porque você é abençoado do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Deus de amor, de graça, bondade e misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos faz famílias benditas do Senhor. Obrigado porque a tua graça é sobre nós. Senhor, sabemos que não somos perfeitos, sabemos que temos muitas falhas, mas nesta hora, diante da tua santa presença,
Nós te pedimos, ó Deus, perdoa-nos, se até aqui nós não temos dado testemunho para os nossos filhos, sobrinhos, netos, para aqueles que estão perto de nós. Perdoa-nos, ó Deus, e lava-nos com o sangue de Cristo. E ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça, a sermos pessoas melhores, a sermos pais, mães melhores, a sermos verdadeiramente Teus discípulos, onde proclamam a Tua palavra de uma maneira natural, genuína, que não seja preciso muitas palavras, ó Deus, ou quem sabe nenhuma, mas que o nosso testemunho, a nossa conduta, o nosso caminhar, seja um caminhar que glorifique o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que nesta noite o Senhor abençoe todos os pais aqui presentes, que o Senhor abençoe os pais desta igreja, que o Senhor abençoe os pais que obedecem a Tua palavra e seguem os Teus caminhos. Continue abençoando, Senhor, prosperando cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que ainda serão pais, eu quero te pedir já a Tua bênção sobre eles, que eles sejam verdadeiramente homens férteis, e que eles possam sim gerar filhos para a Tua glória. Os jovens que estão aqui, Senhor, abençoa os jovens, para que encontrem um casamento, para que verdadeiramente possam ter filhos, sejam filhos biológicos, ou filhos que sejam adotados, ou filhos espirituais, mas que sejam filhos orientados diante da Tua palavra, na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa os nossos pais. Obrigado pela vida deles, pelo tempo que estão ou estiveram conosco. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós podemos aprender com aquilo que foi bom, e podemos também, Senhor, ter a consciência de que o Senhor, que é o nosso Pai, faz novas todas as coisas, e que a partir de nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, para levarmos a bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por esse tempo, por essa palavra, e glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque só o Teu nome é santo e digno de ser exaltado. Por isso é no nome de Jesus que eu oro e eu Te agradeço. Amém. Amém. Queridos, terça-feira, 20 horas, nós estamos aqui na igreja orando por você que é família desta igreja, orando pela nossa igreja, pelos ministérios. Nós oramos aqui também pela cidade, pelas autoridades. Você pode vir, você também é convidado a vir orar na próxima terça-feira às 20 horas. Quarta-feira às 20 horas tem a reunião dos homens. Tem sido um tempo também edificante na palavra, na comunhão com os irmãos. Tragam pessoas, venham, né? Convide as pessoas, os amigos, os parentes para estarem aqui, os seus vizinhos, para ter um tempo de comunhão. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor desse Deus que é eterno, esse amor que é incondicional, que não se mede, que não se explica, que apenas se experimenta, e que também a comunhão do Espírito Santo e o consolo desse Espírito que é santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe. Domingo de manhã nós vamos continuar com o nosso estudo sobre o extraordinário de Deus. Domingo 9 horas eu te espero. Deus te abençoe, uma boa semana. Um beijo no seu coração.